quem vai compartilhar conosco a palavra de Deus é o pastor Abílio. Pastor, então, por favor. Amém? Aqui embaixo, lá em cima, o senhor prefere? Ou quiser um negocinho aqui embaixo? Sim. Deixa eu pegar ele então. Como preferir. Instantezinho. Bendição. Amém. Pastor, sinta-se à vontade. Que Deus lhe abençoe. Amém? Obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém? Meus amados, graças a Deus, mais um dia em que estamos na casa do Senhor, não é isso? E numa terça-feira que é terça-feira de milagre e de bênção. E também da palavra de Deus, não é isso? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Opa! Tá bom, meu querido, obrigado, viu? As parábolas de Jesus, não é isso? Nós temos aqui algumas parábolas que são muito importantes. E eu quero mencionar nesta noite, talvez alguém já conhece essa parábola, é bem conhecida, a parábola do filho pródigo, não é isso? E que diz o seguinte, no capítulo 15, versículo 11 de Lucas, Evangelho segundo Lucas, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo-se em si, disse: quando o trabalhador do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes o pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-se nele um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe: quem é aquilo? Ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que despisou toda a tua fazenda, como as meretrizes,
matar-lhe um bezerro cevado? E disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegar-nos e regozijarmos porque este irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. É uma parábola muito conhecida, ela é muito bem entendida. O filho pródigo, aquele que está lá fora, saiu da casa do Senhor, foi para fora, né? Passou muito tempo, e aí, com toda a necessidade, ele volta. Mas só que essa parábola aqui, ela é muito interessante, porque ela não é sozinha, ela vem do início do capítulo 15. Vamos lá no início do capítulo 15, se está escrito? Está escrito assim: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Interessante. Jesus estava comendo com aqueles homens, não era isso? Jesus estava comendo. Mas eles viram Jesus. E é muito interessante, se for pensar agora no nosso tempo, no nosso costume, onde nós almoçamos, onde nós comemos, é na nossa sala de jantar. E não dá para ninguém ver, porque é fechado. Mas naquele tempo, não se comia no lugar fechado. Era em cima, no cenáculo. Lá em cima tinha uma área onde a maioria daquele período, como era muito quente, as pessoas passavam lá. E embaixo havia quartos apenas. Então Jesus estava comendo em cima. E os fariseus viram: olha, tu comes com pecadores, não é isso? Aí Jesus olha para ele assim e diz assim, ele desce e vai à porta conversar com eles. Aí ele disse assim para aqueles homens, e propôs uma parábola, dizendo: este homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. A parábola da ovelha perdida. Aquela ovelha, o animal, por exemplo, se eu tenho um cachorro, o Reginaldo tem cachorro, se ele soltar na rua, ele sabe que está perdido. Ele sabe que está perdido. E essa parábola da ovelha é do filho que foi embora. Ele sabia que estava perdido, mas ele tinha consciência que estava perdido. E aí, o que é que acontece? Ele, quando o pai vai em busca dele, ali no filho pródigo, ele vai até o filho, ele corre até o filho, ele demonstra duas coisas muito importantes. Porque naquela época, o ancião, o homem velho, ele não corre, ele anda, ele não corre. É uma humilhação para ele fazer isso. Ele não pode fazer isso, ele não pode correr, ele não pode ir e beijar também. E quando ele faz isso com o seu filho, o que é que acontece? Ele correu até o filho. Por quê? Porque se os empregados da casa vissem o filho dele, eles não deixariam chegar perto do pai. Eles não deixariam. Mas o pai foi, ele se humilhou. Ele se humilhou e foi até o filho. E o abraçou, e o beijou. E beijar no rosto é algo que, é assim, é algo de igualdade. É se tornar igual. Não é isso? É isso que ele fez com o seu filho. Ele foi, abraçou e beijou. Por quê? A mesma coisa fez Jesus por nós. Ele se humilhou. Ele desceu do seu reino. Veio até a terra. Se humilhou como homem. Para quê? Para que nós pudéssemos chegar até nós. Ele veio até a gente. Não fomos nós que fomos para ele. Ele veio até a gente. Ele nos resgatou. E nos beijou, nos tornou o quê? Iguais a ele. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o que é que Jesus Cristo fala? Que nós somos o quê? Co-herdeiros, irmãos, co-herdeiros de Cristo. Ele nos faz igual. Ele nos faz igual a ele. E isso o Pai fez por ele. Aquele não poderia ter feito naquela época, mas ele fez. O filho que estava perdido, aquela ovelha que estava perdida, foi encontrada e restaurada. Mas depois,
dessa parábola, Jesus fala outra parábola para ele. E fala assim, da dracma perdida. Esta mulher perdeu uma moeda dentro de casa. A dracma era uma moeda que o pai, quando a moça casava, o pai dava várias moedas. E aquela moeda era como se fosse a sua herança. Porque quando tivesse algum problema, ela tinha aquelas moedas para resolver para ela. Se o marido morresse, a mulher teria aquelas moedas para resolver para ela. Entendeu? Ela tinha algo que o pai dava para ela. E aí, Jesus fala essa parábola para eles. Da dracma perdida. E onde ela estava perdida, essa moeda? Ela estava perdida onde? Dentro de casa. E diz a parábola, quando aquela mulher achou aquela moeda, ela ficou feliz. E foi comemorar com suas amigas. Não foi isso que fala a parábola? Comemorar com suas amigas. Jesus fala isso para eles, para aqueles fariseus, porque eles estavam, aquele filho que ficou, o filho que não foi, a gente olha assim, não, o filho pródigo, ele saiu e ele ainda é o protagonista do negócio, né? Ele aparece como uma evidência. Até a parábola tem o nome dele, filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, cara que gasta, gastou tudo. Mas a gente não vê o filho que ficou. O filho que ficou também estava perdido. Alguns falam, eu já vi, foi o Billy Graham falando isso, que essa palavra do filho pródigo é o seguinte, um pai amoroso e 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos. E muitas vezes, ele pensava assim, não, eu estou contigo, pai. Faço tudo aqui. Eu estou na tua casa, faço serviço na tua casa, faço tudo. Mas para a gente saber por que ele era um filho perdido, porque naquela época, o pai não dava herança. No Oriente, o pai não entrega a herança antes de morrer. A herança só vai para os filhos depois que ele morre. Mas aqueles filhos receberam tanto que saiu, como que ficou. Ele aceitou. Ele não questionou. Como o primeiro filho, ele teria que questionar aquilo lá com o irmão dele. Não, você não pode fazer isso. Nosso pai ainda está vivo. Como é que você vai querer sua herança? Mas ele não questionou. Porque ele também estava perdido. Estava dentro de casa. Então, quando nós pegamos o capítulo 15 de Lucas e olhamos as 3 parábolas, ela tem todo o envolvimento uma com a outra. Porque fala dos 2. Fala do que estava perdido fora e estava perdido dentro. Não é isso? E aquele pai, e mesmo assim, no momento que o pai entra, e essa parábola não termina do filho pródigo, né? Ele fica na porta ainda. Ele não terminou a parábola. Ele ficou na porta. Ali não teve final essa parábola. Não sei se ele entrou, não sabe se ele ficou fora, mas ele questionou o pai mesmo assim. Ele questionou o pai. Quer dizer, ele estava perdido. Eu ia fazer tudo o que ele queria, dentro da linha para o pai, fazia tudo, era muito bom, mas não é tanto, porque ele estava perdido também. E assim, dentro das igrejas também acontece. Pessoas que se perdem, entendeu? Pessoas que se perdem tanto dentro da igreja, acha que está tudo certo, está fazendo tudo certo, mas está perdido, porque perdeu a singeleza do evangelho, perdeu a verdade do evangelho na sua vida, que é o amor, que é a compaixão, que é o amor pelo próximo, a caridade. Perdeu, está dentro da igreja, está fazendo a obra, está tudo legal, está perdido. Nós precisamos acordar. Aquela dracma era fechada. E também nas igrejas hoje, precisamos ser encontrados. O meu pastor que encontrou ovelha é o meu pastor que está aqui, que lá fora está trazendo as pessoas, está trazendo, vai atrás daquela última, daquela que se perdeu. E a mesma mulher que achou a dracma também está aqui, o pastor daquela dracma está aqui. E está procurando no meio da igreja pessoas que estão perdidas, que precisam ser encontradas,
que não pode viver na religiosidade, mas dentro do sistema, que é a obra do Senhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A simplicidade, a singeleza do Evangelho, o amor. Dizia naqueles tempos, logo no início da igreja primitiva, eles viviam singelamente entre um e outro, compartilhavam das coisas, né? Tinham uma palavra que eu esqueci agora. Eles tinham, agora eu esqueci, mas compaixão, amor, se importavam com aquelas pessoas. Dentro daquela igreja havia união, havia um comprometimento um para com o outro. Às vezes, aqueles filhos que estavam perdidos dentro da casa achavam que estavam indo tudo para o pai, mas estava com arrogância. Ele era arrogante, ele foi contra o pai. Ele falou: não, nunca me deste nada. Quem é você para pedir isso? Hein? O que é você? É o meu filho? Então você tem que falar comigo assim. Ele está totalmente errado. E hoje em dia, às vezes dentro da igreja, vemos pessoas arrogantes, prepotentes, se perde nas suas vaidades, se perde nos seus conceitos, que acham que está certo, do que é certo e o que é errado, do que é bom, o que não é. Não deixe que o Evangelho faça essa diferença, faça essa comunicação daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é justo. E às vezes se perdem dentro da igreja. Estão dentro, mas estão perdidos. Mas o pastor da igreja está sempre aqui para te achar, para te resgatar, para te tirar. É necessário que cada dia nós renovemos nosso relacionamento com Deus, as nossas convicções com Deus, a nossa vida diária com Deus. Às vezes precisamos renascer de novo, nascer novamente, até ser batizado novamente, porque cada dia é preciso que a gente tenha esse momento de reflexão, para que nós possamos olhar e ver o que é que eu tenho feito. O que é que eu tenho feito? Às vezes nós perdemos no nosso bem-estar. Não quero fazer, não. Né? Para aquilo que Deus nos chama para fazer, nós, não, deixa para depois. Outro dia eu posso fazer, agora não. Né? É a mesma coisa que o filho fez com o pai. Entra, homem. Não quero. E ninguém sabe se entrou ou não. Mas ele estava perdido. Ele precisava ser encontrado. O Pai amoroso continua aqui. O Pai amoroso continua no nosso meio. Continua nos abraçando, nos beijando, nos tornando iguais a Ele. Não é isso? Nós somos iguais a Cristo. Quando nós estamos nele, nós somos co-herdeiros dele. Nós somos irmãos. Eu não os chamo mais de amigos, mas de servos, mas de amigos, de irmãos. Não é isso? Nós somos chamados para ser irmãos de Cristo. Servo de Yahvé. Viver com Ele. Então, amados, é uma lição muito grande quando nós pegamos as parábolas do capítulo 15 e entendemos o que ela significa. É uma trilogia, né, chefe? Trilogia. Ela fala dali, ela vem falando. E depois, quando nós vamos ver, Jesus estava onde? Na porta daquela casa, não é isso? O filho estava na porta da casa do pai. E ele estava falando com os fariseus e saduceus. Estava falando com eles. Eles tinham toda a religiosidade. Eles tinham tudo, aquela religiosidade toda. Mas faltava entender o Evangelho de Jesus. Faltava entender a graça de Deus. Como o pastor falando agora, nós devemos agradecer a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa saúde. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Não é porque nós merecemos,
Não é porque nós estamos bonitinhos ou porque nós fazemos tudo certinho que nós merecemos as coisas. Não, é porque a graça de Deus nos alcança e nos dá. Não é porque merecemos. Nós não temos nada de bom verdadeiramente para oferecer para Deus. Nada é suficiente. Mas a graça dele nos alcança. E aí, se eu tenho trabalho, graças a Deus. É a graça de Deus me alcançando. Se eu tenho a minha casa, a minha família, é a graça de Deus que me alcançou ali. Ela me alcançou. É a graça. Se eu tenho uma saúde boa, a graça de Deus está na tua vida. A graça de Deus está na tua vida. Mas se tu está enfermo, a graça de Deus também ela te cura. Ela te renova. Quantas e quantas pessoas foram curadas por Jesus? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as curas que o Senhor fez, até ressuscitar Lázaro, foi temporária. Porque ele morreu depois de outra coisa. Não é isso? Mas uma coisa não é temporária. A graça de Deus na nossa vida, ela é permanente. Enquanto nós queremos, enquanto nós acreditarmos, enquanto nós recebemos essa graça, sem colocar impedimento para que ela nos alcance, nós recebemos essa graça, que é um favor imerecido de Deus, que alcança a tua vida a cada dia e a cada momento. Amém? E eu não vou me alongar, porque hoje é terça-feira. O período é bem pouquinho, mas que nós possamos não nos perdermos na igreja, não nos perdermos na nossa religiosidade, mas vivemos a viva comunhão com Deus, o verdadeiro evangelho. Vivemos o verdadeiro evangelho. Não vivemos religião. Religião não vai levar ninguém para lugar nenhum. Mas Cristo Jesus, Ele nos leva para os céus. Não é isso? Cristo Jesus, Ele nos dá a salvação. Cristo Jesus, Ele nos cura. Cristo Jesus transforma a nossa vida. Quantos já foram transformados aqui? Quantos já foram? Eu fui transformado pela graça de Deus. Não é isso? Então, Ele é o Senhor. E aquele que está lá fora, Ele chama: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é isso que Ele faz na nossa vida. Ele nos tira tudo aquilo que nos traz peso, através da sua graça. Amém? Eu queria orar. Posso orar, meu pastor? Depois de fazer a oração, depois eu quero fazer uma oração especial agora. Vamos ficar de pé, meus queridos, vamos orar. Quem está enfermo nesta noite aqui? Alguém está enfermo? A senhora está enferma? Chega até aqui, eu não lhe conheço, mas pode vir. Eu quero dizer que Jesus, Ele cura ainda. Eu quero dizer que Jesus, Ele salva, né? E Jesus transforma quadros que são praticamente impossíveis de ser transformados, mas para Deus nada é impossível, né? Eu quero orar por você que está enfermo e você que precisa de algo especial nessa noite para receber. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai que está nos céus, Deus amado, eu quero te agradecer, meu Deus, pelos teus filhos que chegaram, meu Deus, pela igreja Emanuel, Pai, pelos pastor Túlio, o pastor Cornélios, meu Deus, todos os teus filhos que fazem parte desse ministério abençoado, Pai. Mas nesta noite eu quero orar por aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor amado, que nessa noite chegaram com uma dor ou algo que está incomodando a sua vida.
Também oro pelas pessoas que estão passando por problemas espirituais, meu Deus. Pai, nesta noite eu te peço que a tua unção do teu Espírito, do Espírito da verdade, entre em cada vida, meu Deus, e comece a transformar este quadro. Essa enfermidade, ela sai, meu Deus, porque, Pai, tu és o Senhor que cura. E, Pai amado, te peço, Pai, toda a influência maligna, todo o mal, Senhor amado Deus, dentro dessa casa, dentro desse lar, meu Deus eterno, pelo poder que há no nome do Emmanuel, pelo poder que há no nome do Cristo que viveu, que vive para sempre, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta, meu Deus amado, essa casa, liberta essa pessoa, Pai amado, deste mal, meu Deus eterno, que está, Pai amado, ali perturbando, meu Deus, trazendo, Pai amado, problemas para a sua casa, para a sua vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, recebe, meu Deus, a cada filho teu nesta noite, Pai amado, quando vamos fazer outra oração, Pai, que tu possa usar a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, glória. Quem precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Amém? Bota a mão no seu coração. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor. Tu conheces cada um de nós, tu conheces nossa vida, tu conheces nossa necessidade, tu conheces, Senhor, o particular de cada um. Te peço que nessa noite tu possas visitar, Senhor. Visita cada um aqui, a cada família aqui representada. Senhor, teus servos precisam de um milagre, Senhor. Um milagre é aquilo que nós não podemos fazer, é aquilo que está fora do nosso controle. Mas tu tens o controle de tudo, Senhor Jesus. E entregamos nossa vida mais uma vez, entregamos nossa vida a ti. Que tu possas controlar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa saúde, as nossas finanças, que tu possas controlar o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Entregamos tudo a ti, Senhor, meu Deus, e te pedimos, faça um milagre, Senhor. Faça um milagre hoje na vida dos teus servos, faça um milagre hoje na Igreja Emmanuel, faça um milagre, Senhor, precisamos de ti, Senhor, e nós rogamos a ti, Senhor, porque sabemos que tu és vivo, sabemos que tu ouves nossas orações e sabemos que tu queres o melhor para nós. Te peço, meu Deus, que hoje seja o dia do milagre. Hoje, Senhor, já possamos voltar para nossas casas com as nossas bênçãos nas mãos, sabendo que tu, Senhor, somente tu, é aquele que faz o milagre para nossas vidas. Te peço uma semana maravilhosa para cada um de nós. Fica conosco e ajuda-nos, e abençoa-nos, e prospera-nos para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.